Estão surgindo muitos ruídos nas redes sociais em relação às próximas decisões de política monetária do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. A Selic caiu de 13,75% até 10,5% e os mercados precificam, além de uma queda até os seus 10%, a possibilidade de uma elevação na taxa de juro ali para os próximos anos. Como assim? Mas o Banco Central não está cortando porque a inflação está caindo? Por que cortar agora e subir logo depois? Em 2025, 2026? As expectativas de inflação estão subindo. Para quem acompanha isso, por exemplo, toda segunda-feira de manhã no Boletim Focus, percebe que nessas últimas semanas em especial, as expectativas de inflação, elas sobem. E a grande pergunta nesse momento é o que explica essa inclinação das expectativas? Será que é alguma coisa relacionada aos dados de inflação? Será que é algo relacionado às decisões do governo brasileiro e o aumento excessivo de gastos nesses últimos anos? Será que não está relacionado com o Fed, que vai cortar, não vai cortar a taxa de juro? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, antes de nós começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Aqui na minha esquerda nós temos o Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira de manhã, que mensura aqui expectativas do mercado sobre dívida líquida do setor público, investimento direto no país, balança comercial, IGPM, Selic, câmbio, PIB, IPCA e assim por diante. O objetivo dessa pesquisa é justamente ter uma noção do que o mercado espera para esses indicadores em 2024, 25, 26 e 27. Reparem que nas últimas semanas, o que o mercado tem se preocupado ultimamente é a elevação das expectativas de inflação. Então aqui, expectativas para IPCA subindo, expectativas para IPCA de 2025, esse vermelhinho, subindo, para 2026 subindo. Isso tudo acontece no momento em que o Copom está cortando a taxa de juros. Isso dificulta, é uma pedra no sapato do Banco Central, dificulta a queda da taxa de juro, porque é natural que quando se corte o juro, o mercado espere inflação mais alta num futuro. Porque você corta a taxa de juro hoje, isso acelera a atividade nos próximos meses, anos, e lá na frente é bem provável que o país experimente inflação novamente, necessitando esse ajuste de elevação do juro, cai a inflação, corta juro, sobe a inflação. O problema é que, segundo o mercado, as expectativas já de 2024 estão mostrando uma certa desancoragem. É a expressão que a gente usa para falar quando a expectativa de inflação ela começa a subir, se distanciando da meta de inflação do Banco Central. Isso é desancorar. Uma forma de ancorar as expectativas seria subindo a taxa de juro ou mantendo ela elevada por mais tempo. O famoso higher for longer que a gente se repete tanto aqui no canal em relação aos Estados Unidos, mas não sobre expectativas de inflação. Por lá, expectativas continuam tranquilas. O problema mesmo é a inflação de hoje, ou melhor, dos últimos 12 meses. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Primeiro, dá para perceber que esse movimento de desancoragem, ele começou aqui por abril de 2024. Então, alguma coisa aconteceu em abril e também em maio de 2024. A desancoragem da inflação de 2025 começou em abril. A de 2024 começou aqui em maio. O que será que explica isso? A minha função como um economista ou um macroinvestidor é entender o que causa esse efeito, para eu entender se vale a pena ou não comprar Brasil, vender Brasil, comprar dólar, vende dólar, aplica em juros, aplica em bolsa. Eu preciso diagnosticar o problema. É isso que eu faço, é isso que eu tento ensinar para vocês. Vamos analisar a inflação dos últimos 12 meses, pode ser? Olhando aqui na nossa planilha do Heatmap, que é publicada para todos os membros poderem avaliar tantos indicadores brasileiros e americanos, a gente percebe que em termos de inflação passada, que a gente chama de ex-post, a inflação dos últimos 12 meses, ela encontra-se num nível muito próximo do centro da meta de inflação do Brasil, que é os seus 3%. Reparem que o núcleo, nesse momento, encontra-se em 3,32%. Existem vários cálculos de núcleo, tá? Pode ser que o meu núcleo da inflação não seja semelhante a de um outro economista, mas tudo bem. E olhando para a inflação cheia, que seria o IPCA, 3,69%. Isso é muito próximo do centro da meta de inflação definida pelo CMN. Olhando para o passado, não me parece ser um problema.
a desancoragem das expectativas é algo relacionado a futuro. Então, o que aconteceu em abril e maio que explique essa desancoragem? Por que o mercado está achando que logo no fim de 2024, ali para 2025, o IPCA ele não vai continuar nesse patamar de 13 e pouco? Ele deve se aproximar de 4 alguma coisa. Algo aconteceu em abril e maio. Nós poderíamos explorar um pouco mais a fundo o IPCA e falar um pouco sobre aquela diferença entre o IPCA de bens e o IPCA de serviços. É a mesma distinção que eu faço quando analiso o CPI ou o PCE dos Estados Unidos. Reparem que nós temos também, como lá fora, uma deflação na inflação de bens, no IPCA de bens, de menos 1,22, e uma inflação de serviços que continua elevada em 4,51%, distante da meta de inflação que o Copom tenta obedecer, mas num movimento muito semelhante ao que aconteceu ali em 2016 e 2017, um movimento de queda que ajuda muito o Banco Central a cortar a taxa de juros. Para quem presta muita atenção aqui nos vídeos, deve lembrar que a inflação de serviços não é só um problema aqui, é um problema nos Estados Unidos, é um problema na Europa e praticamente no mundo inteiro. Então, isso aqui não é algo doméstico, é global, diria até que é um fenômeno pós-pandemia, de difícil explicação, pelo menos por enquanto. Então, eu quero tentar entender o que está rolando aqui no nosso mercado, no nosso país, para explicar essa movimentação tanto das expectativas de inflação como também dos ativos domésticos. Reparem que e esse gráfico aqui ficou famoso, hein? Esse gráfico foi divulgado ontem, eu divulguei na semana passada, mas ele foi incluso num vídeo do Fernando Urich. Queria agradecer ao Fernando por mencionar tanto aqui o canal quanto a essa postagem. Isso aqui nada mais é do que uma relaçãozinha que eu coloquei entre o juro brasileiro, que é a linha em azul, o juro de 10 anos do Brasil, tá? Seria o equivalente ao DI de 10 anos, e o juro de 10 anos dos Estados Unidos em laranja. Percebam que desde ali metade do ano passado, existe uma bela correlação entre o que acontece com os Treasuries e o que acontece com os DIs. Então, lembram que em outubro do ano passado, o mercado ficou bem nervoso, em pânico, quando o juro de 10 anos americano bateu 5%, enquanto os yields lá fora subiam, os DIs seguiam esse movimento. Ah, não, mas depois saíram dados de inflação melhores, de atividade mais fraca, payroll mais fraco nos Estados Unidos, o juro de 10 anos se distanciou de 5% e foi lá parar em 3,8%. Olha o que aconteceu em termos de movimento do nosso juro de 10 anos. Foi nesse período que os estrangeiros compraram muita bolsa, a Ibovespa bateu máxima histórica, depois esse movimento ele foi revertido até, inclusive. Bolsa caindo com estrangeiros saindo. Reparem que depois, em 2024, mesma coisa. Juro lá fora subindo, higher for longer, no lending, meu Deus, olha esse CPI, esse PCE, vieram muito ruins, os dados de inflação do primeiro trimestre bem negativos para os Estados Unidos, juro de 10 anos lá fora subindo, aqui no Brasil acompanhando. Então, as dinâmicas entre a economia o mercado americano, isso aqui é mercado, né? Mercado americano e mercado brasileiro era muito semelhante. Até esses dias aqui, tá vendo que o juro de 10 anos brasileiro está estável desde maio, enquanto que o yield de 10 anos americano está caindo? Pô, alguma coisa aconteceu em maio. Alguma coisa aconteceu em maio e nós temos que investigar isso mais a fundo. Essa é a minha função aqui. Então, outra coisa que eu gostaria de mencionar, vamos falar de moedas, porque eu analisei juro. O juro é apenas uma coisa, é um ativo ali definido pelo mercado, oferta e demanda e tal. Eu quero saber sobre as moedas. Então, pegando desde abril, nós sabemos que em abril, questão geopolítica conturbou bastante os investidores. Ó, percebam esse movimento aqui dos dias 8, 9 e 10 de abril, com problemas realmente profundos entre Irã e Israel. DXY se valorizou no mundo, S&P 500 caiu, os juros caíram, investidores buscando proteção. Então, início de abril, esse movimento de depreciação do real, porque o real aqui é a linha laranja. O peso mexicano é a linha azul claro, ou verde claro. E o DXY, que seria a cesta do dólar contra algumas moedas globais, é a linha em azul. Reparem que o movimento ele é semelhante. Então, o dólar se valorizou no mundo e as outras moedas se desvalorizaram, tá? Reparem que
A partir aqui do dia 20, aqui, tanto o DXY segue em queda, quanto o dólar contra o peso mexicano, mas o real vem se desvalorizando. O dólar se valoriza contra o real. Gente, alguma coisa aconteceu aqui no mês de maio. E eu estou chegando num dia bem específico que a partir daí as coisas elas mudaram. Então, olhando para as notícias que impactaram os mercados, principalmente o brasileiro ultimamente, nós temos aqui a hipótese de que o Fed só vai cortar a taxa de juro no fim de 2024. Quanto mais tempo o Fed mantém o juro elevado e os outros países cortam a taxa de juro, maior é o spread entre juro americano e o resto do mundo, maior, mais valorizado fica a moeda americana contra outras moedas do mundo. Se o Copom cortasse a taxa de juro brasileira em 100 bases, ou seja, 1 ponto percentual, qual seria o efeito disso direto no câmbio? Depreciação do real, valorização do dólar, por conta dessa relação entre spread das taxas de juro e fluxo cambial. É isso, nada muito técnico, acho que vocês já dominaram isso assistindo aqui os vídeos. Então essa história de Fed manter o juro alto acaba sendo muito ruim para países subdesenvolvidos que sofrem mais do que o resto, pela questão que nós não conseguimos afrouxar demais a taxa de juro, cortar muito a Selic, senão você causa um efeito de depreciação do real. Mas isso aqui é um dos fatores que ajudou a contribuir para esse movimento. Outra coisa, aí é doméstico, aí é doméstico. A conjuntura foi marcada pela alteração da meta do resultado primário do próximo ano na PLDO, de um superávit de 0,5% para um déficit de zero. Isso é, o governo está dizendo, olha, gente, nós não vamos conseguir ter um superávit em 2025, isso é uma receita, uma arrecadação maior às despesas. Quer saber? Nós vamos desistir desse superávit para manter um déficit zero. Tem sido muito claro, é só ficar bem informado nas redes sociais e nas notícias para entender. O governo não tem muita intenção de ter um superávit fiscal, que é a arrecadação ultrapassar as despesas. Qualquer espacinho que tem para aumentar a despesa, eles vão lá e aumentam a despesa. Esse movimento, esses dias me disseram que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é invenção, é coisa mirabolante. Não tem nada a ver com as expectativas de inflação. Pois é, se nós voltarmos para o fim do ano passado, ou melhor, fim de 2022, a aprovação da PEC de transição. A PEC de transição foi aprovada em novembro de 2022 pelo governo atual. Repare o movimento que essa notícia política causou nas expectativas de inflação para 2024, 2025 e 2026. Direto. E foi um evento muito importante e emblemático para o nosso mercado. Então, as expectativas de inflação subiram de maneira incrível, de o que é 3% para quase 4%, não, 4%. A de 24 ficou até acima, para 4,20%. Qual é a relação entre política fiscal, aquela que define, que comanda a arrecadação, impostos e despesas, investimentos, e expectativas de inflação? Olha, se o governo de uma hora para outra anuncia um pacotão de gastos, 200 bilhões, na época a PEC de transição foi mais ou menos nesse número, 200 bi. O anúncio de uma política fiscal bem expansionista como essa, mas bem expansionista mesmo, gera vários efeitos. Primeiro, esse gasto adicional será utilizado para o quê? Que dependendo do que for gasto, pode não gerar inflação. Dependendo, pode gerar inflação. Então, o primeiro efeito que o mercado tenta precificar é: será que isso vai ser inflacionário ou não vai ser? Principalmente no momento onde o Banco Central está com o juro lá em cima para desacelerar a atividade e desacelerar a inflação. Eu costumo dizer que existe um conflito, em alguns períodos da história, existem conflitos entre Banco Central e política fiscal. O governo está apertando no acelerador, a política fiscal expansionista, ela acelera a atividade, mas pode gerar inflação, e o Banco Central está lá pisando no freio, subindo a taxa de juros e afins para controlar a atividade. Então, isso aqui aconteceu no ano passado, expectativas elas subiram. Outra coisa, esse gasto de 200 bi, ele será financiado de que maneira? Vai ser via impostos, arrecadação, ou via dívida? Porque se o governo não consegue aumentar a arrecadação para pagar esse custo, esse investimento todo, ele tem que usar a dívida
e a dívida coloca em risco a trajetória da dívida pública de longo prazo do país. E isso pode influenciar no fluxo de investidores estrangeiros que estão comprando e vendendo os títulos brasileiros. Se o governo se mostra nem um pouco, não estou me preocupando com dívida de longo prazo, nós vamos gastar e nós vamos incentivar a atividade via dívida. Bom, a dívida vai explodir no país. Para eu comprar a dívida desse país, eu quero comprar com um yield maior. Então, eu vou esperar alguma coisa acontecer lá dentro. O Banco Central vai ter que subir a taxa de juro. Aí sim, em algum momento futuro, eu compro essa dívida, mas nesse momento não dá. Você comprar um título pré-fixado ou atrelado à inflação, sabendo que esse estímulo fiscal vai gerar inflação no futuro, é querer perder dinheiro, literalmente querer perder dinheiro. Então, com esse movimento de excesso de gastos e com endividamento em alta, o estrangeiro normalmente vende esses títulos e também tira recursos do país, o que gera depreciação da moeda. Gerando a depreciação da moeda, isso também é inflacionário. E aí isso força o Banco Central a manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. É como funciona a macroeconomia. Então, não tenta aí criar birra. Pô, mas o cara está sendo muito... Eu estou falando sobre como a economia funciona. Não tem muito o que inventar, não. Então, até porque se eu falasse bobagem, seria corrigido por alguém aí no mercado. Então, esse movimento já aconteceu antes. Claro que numa proporção muito grande. Esse movimento foi péssimo para o mercado doméstico, foi péssimo para a moeda e foi péssimo para a curva de juros. Não sei se vocês lembram, mas teve fundo em questão de um mês, ali em novembro, perdeu muito dinheiro. Novembro de 2022 foi um dos piores meses que eu tive no mercado, acho que desde o Covid, alguma coisa assim. Até que o Covid nem foi tão ruim assim. Reparem que essa conjuntura toda está me mostrando que o problema não vem de fora, o problema vem de dentro. Essa história de que o Fed mantendo o juro alto por mais tempo é o que está causando esse rebuliço no nosso mercado, não é verdade. Claro que dificulta muito. Eu honestamente acho que se o cenário fosse idêntico a esse, mas o Fed cortando o Fed Funds Rate nesse momento, aliviaria bastante. Aliviaria a nossa curva de juros, aliviaria a nossa moeda, aliviaria o nosso mercado. Mas não é o caso. O fato é que o Fed está mantendo alto por mais tempo, o famoso higher for longer. Enquanto isso está rolando, aqui dentro tem muita coisa acontecendo ali em Brasília. Então, é justamente isso. Isso intensificou as preocupações do mercado quanto à sustentabilidade da dívida pública no médio prazo, certo? Então, me parece que os fatores que estão impactando o mercado brasileiro vêm de dentro e não vêm de fora. Tanto que, olha só as probabilidades das próximas decisões, ou melhor, da próxima decisão de política monetária do Brasil, ali para o dia 18 e 19 de junho, é de manutenção ou queda. Grande parte do mercado, 80%, prevê uma manutenção da Selic. Como recentemente o Copom tem se mostrado bem confuso, a comunicação do Copom está pior do que a do Fed. Do Fed, todos os dias vem ali um membro falar uma coisa, sai um dado diferente da expectativa, eles já começam a mudar de opinião, é horrível. Aqui no Brasil talvez seja até pior, porque na decisão que aconteceu no início de maio, que também foi um dos fatores que gerou essa quebra de correlação entre o mercado brasileiro e o americano, justamente aqui, ó, justamente no dia 8 de maio, só que no dia 9 o mercado precificou todas as mudanças do Copom. Então, dia 8, o mercado rolava normalmente, a decisão aconteceu após o fechamento, então as surpresas só foram precificadas a partir do dia 9. Então, foi a partir daqui, principalmente, que vimos o juro lá fora caindo, enquanto o juro aqui dentro continua subindo, continua inclinado e gerando um efeito péssimo para o mercado de renda variável. Tanto que, quando a correlação existia entre o juro brasileiro e americano, e o juro americano caía, o yield caía, o nosso yield caía, S&P subia e Bovespa subia. Legal. Agora que essa correlação se quebrou, o yield americano cai, o yield brasileiro sobe, o S&P 500 sobe, o Ibovespa ele cai. Então, existem vários dias que nós temos percebido, S&P sobe e Ibovespa cai. S&P cai e Ibovespa cai mais ainda, por conta dessa quebra de correlação. Então, para quem apostou, pode até ser aí por trades, né, no mercado brasileiro, na queda do Ibovespa, foi muito simples. Foi algo realmente muito fácil, porque o mercado descorrelacionou com lá fora. Reparem aqui, o real
mais depreciado em relação ao dólar no dia de hoje. O dia de hoje não tem nada. O dólar futuro 0 a 0, tá? Mas eu vi que contra outras moedas emergentes está perdendo um pouco mais de valor. Num dia que não tem nada acontecendo, hoje é feriado nos Estados Unidos. E reparem nesse movimento do Ibovespa. S&P 500 está na máxima histórica. O Ibov, num dia aqui, perdeu a metade dessa pernada de alta que se estendeu desde a metade de abril até a metade, iniciozinho de maio. Isso tudo com a melhora da geopolítica e afins. Isso inclusive com a queda do petróleo, que ajuda na queda da inflação ao redor do mundo. Doméstico. Isso aqui tudo tem a ver com política doméstica. Então, para quem acha que o fiscal é apenas uma invenção da Faria Lima, não é verdade. Para quem acha que Brasília não faz preço no mercado, não é verdade. Faz preço sim. E é isso que eu estou explicando para vocês no dia de hoje. Então, essa desancoragem das expectativas foi causada, em partes, por um Fed que está mantendo o juro alto por mais tempo, mas grande parte dos efeitos nocivos para o mercado vieram de dentro. Fica difícil de explicar exatamente o que cada evento causou no mercado brasileiro, porque foi muito próximo. Foi muita coisa junta. Abril e maio foram 2 meses conturbados, onde aconteceu muita coisa, desde a geopolítica até alterações aqui no arcabouço fiscal e também dados de inflação piores nos Estados Unidos. Isso tudo veio quase junto, fica difícil de dizer o quanto cada evento gerou de depreciação do real, a desancoragem das expectativas, a inclinação da curva de juros, a depreciação do real, essa quebra de correlação com o mercado lá fora. Mas fica bem nítido, fazendo essa investigação e não lendo ali essas notícias que saem de algumas mídias, ou alguns influenciadores, né, que pisam mais com uma perna do que a outra. As notícias mostram que grande parte dos problemas começaram com a piora da geopolítica em abril, mas depois deslizaram por completo com questões que vieram de Brasília e também decisão de política monetária aqui no nosso país. Então, nós temos que ficar muito atento em relação a isso. O nosso mercado está ficando para trás do mercado lá fora. O Copom provavelmente vai manter a taxa de juros estável por mais tempo, até esperar o Fed cortar. Que vocês vão perceber que a partir do momento que o Fed iniciar o ciclo de afrouxamento monetário, isso já vai dar um alívio no nosso mercado. E quando eu falo mercado, eu não estou me referindo apenas a Ibovespa, mas também a câmbio e a juros. Então, é uma questão de, infelizmente, paciência até a situação exógena melhorar. A não ser que algo doméstico aconteça, um dia o presidente acorda e diz, não, nós não vamos gastar mais tanto, nós não precisamos mais aumentar imposto, nós vamos diminuir esse estímulo fiscal, nós teremos aí uma política que prioriza o superávit em 2024, em 2025, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Obrigado e até mais.